todos! Hoje é o dia do nosso Talk 3V e hoje a gente vai conversar um pouquinho com a doutora Vânia Zito, uma mulher de sucesso, e a gente vai saber um pouquinho da história dela. Bora lá? Vamos conhecer ela? Sejam bem-vindas! Doutora! A Sambinha já tá aqui. Sambinha, Tudo bem, pelo amor de Sambinha? Deus! Como está, doutora? Sejam Tudo bem-vindas bem? à casa de vocês! Nossa, mulher de sempre. sucesso! Dá licença! Vamos, vocês sejam bem-vindos também, todos, viu? Olá, seu Beto, como está? Tudo bem? Beto, a E a Sambinha. Sambinha! Então, pessoal, já estamos aqui com a doutora Vânia. Tudo bom, doutora? Como é que você tá? Tudo jóia, Jô. Então, Graças a tá Deus, bom. tudo ótimo. Gente, a gente está muito feliz porque é o primeiro talk da 3V e a gente quis dar um início impactante com uma mulher de sucesso que é a doutora Vânia. Hoje no nosso Brasil, né, o nosso povo brasileiro, a maioria, muita gente, a maioria não, mas muitas pessoas almejam fazer um curso de medicina. Nossa, mas é um sonho tão distante, como é que eu vou fazer isso? Será que eu consigo? Consegue sim, gente. É isso que a gente vem passando para vocês e a gente quer passar para vocês. Corram atrás dos sonhos de vocês. A batalha, o caminho, a jornada, ela é dura sim, tem muitas quedas, né, doutora? Para conseguir o sucesso e atingir o que você atingiu hoje, é muito duro, gente. Não é fácil, mas não é impossível. Depende daquilo que você quer, da tua força de vontade, daquilo que você pensa. Exatamente. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui com a doutora e ela vai contar pra gente como que ela alcançou tudo isso, como foi o início. Doutora, fala um pouquinho pra gente. Você fez um curso de medicina, né, há uns anos atrás. Eu acho que isso era um pouco mais difícil ainda, né? E da sua família te ajudou. Como foi a sua origem para chegar até aqui? Porque você tem uma história muito linda, né? Passou por algumas coisas e conta um pouquinho para as pessoas, conta um pouquinho, principalmente para as mulheres. A gente fala muito de empoderamento feminino, né? Sim. Então, às vezes as mulheres acham assim, mas eu não consigo, eu trabalho e eu não consigo chegar nos meus sonhos, o que eu faço para conquistar? Conta um pouquinho sua história para as pessoas saberem que é possível sim, gente. Vamos lá, doutora. Quando a gente acredita num sonho, né, quando a gente tem um ideal na vida, é só tê-lo como propósito de vida e a gente consegue. Na verdade, eu não venho de família abastada. Eu costumo dizer que eu acho que eu acho que eu nasci um pouquinho virada para a lua, assim, sabe? Por quê, doutora? Porque a minha família, eu venho de uma família de matriarcas, né? Esse é um dos exemplos dos meus exemplos de vida, né? Mas bem humilde, né? Cresci num bairro no centro de São Paulo, não era um bairro rico, inclusive o início da minha vida, assim, mamãe e meus pais tiveram bastante dificuldades em nos criar, éramos eu e meu irmão. Quantos irmãos, doutora? Vocês? Eu tinha por parte de mãe, tinha mais um irmão. E por parte de pai eu tenho mais 2 irmãos. Meu irmão por parte de mãe já faleceu, né? E os outros 2 irmãos são 2 bênçãos também na minha vida também. Mas assim, cresci num cortiço mesmo. Sim. Mas eu era muito feliz, viu? Porque a minha infância foi maravilhosa. Me diverti muito, brinquei muito. Apesar dos poucos recursos, eu tinha uma família muito unida, né? De mulheres muito fortes e que não deixavam a peteca cair para nós. Para com a gente, né? Com os nossos primos, né? Isso que é o gostoso, né, pessoal?
A doutora, ela falou que ela veio de uma família de matriarca e a infância dela foi num cortiço. Vocês estão vendo quando a gente fala que a gente consegue os nossos sonhos e a gente fazer tudo? Eu sempre falo para vocês para começar pensando que tudo é possível. E aí ela falou uma palavrinha, nossa, essencial. Éramos felizes. Sim. Apesar de morarmos num cortiço, isso não é desculpa para nada. Não. A felicidade, o amor que existe te fez alcançar suas coisas. E, assim, aí, como foi a trajetória? Muito interessante, porque todos os moradores, nós éramos uma família, né? Assim, um ajudava o outro. Nunca me esqueço do meu primeiro dia de aula. Porque, na verdade, eu digo que eu tive sorte, porque eu nunca estudei num colégio público. Nunca estudei em escola pública. Mas eu não estudei porque ganhei bolsa, né? Não me pergunte como, mas nesse começo eu não consigo... Mas você estudava bastante. Sim, eu adorava estudar. E minha mãe disse uma coisa para mim e para o meu irmão, que nós nunca mais esquecemos. Ela falou assim, olha, nós não temos nada para deixar de herança para vocês. A única herança que a gente pode deixar para vocês é um diploma. E eu agarrei com as duas mãos. E foi a partir daí, né? Então, meu primeiro dia de aula foi muito interessante porque eu toda uniformizada, um colégio de freiras, né? Eu toda uniformizada, descendo ali pelo cortiço, né? Pelo quintal. Parecia que eu estava casando, gente, porque todo mundo... Todos os vizinhos olhando, assim, sabe? Incentivando. A única de lá, incentivando. Olha que legal. Muito interessante. Mas, enfim, cursei o fundamental, né, nesse colégio de freiras. E quando foi para o ensino médio, eu fui estudar no Colégio Bandeirantes, que até hoje é um colégio renomado, muito difícil de entrar. Mas eu estudei lá, e é particular também, porque minha avó, por parte de pai, trabalhava para o dono do Colégio Bandeirantes. Nossa, então eu ganhei uma bolsa lá. A vida vai se encaixando, pessoas vão aparecendo na sua vida, sim. É a maneira de pensar. Você poderia falar assim, não consigo nada, não vou ter nada na vida porque eu sou pobre, né? Sou de família humilde, mas não, é o amor, a felicidade que move. A vida, a gente costuma dizer que o universo, ele vai se moldando, sim. E ele vai colocando, encaixando as pessoas no lugar certo, na hora certa, para você, para a subida, né, ser melhor, né? E, na verdade, assim, nessa época eu não tinha esta noção, né? A única coisa que eu tinha e que me foi transmitido com muito critério, muita veemência, foram os valores. E eu me lembro muito que, lógico, né? Eu me formei em medicina, eu tenho 39 anos de formada. Nossa. Em medicina. Então, a minha mãe dizia sempre, para mim e para o meu irmão, porque meu irmão também foi estudar no Colégio Álvares Penteado, não sei se vocês já ouviram falar, na época era um colégio muito conceituado, no que diz respeito a comércio, também porque meu avô trabalhava no colégio. Nossa, né? Que legal. Então, assim, tudo foi se encaixando. Mas ela dizia o seguinte, nunca deixe que ninguém te faça sentir menor ou te faça você se sentir inferior. Porque você tem valores, a primeira coisa, a coisa mais importante é você gostar de você e saber que você tem valores e você tem potencial, sempre. Eu nunca esqueci isso. E nunca não posso dizer, mas assim, que eu percebesse, né? Me desvalorizaram. Muito bom. Se as pessoas pensam que pode me desvalorizar ou fazer alguma coisa, tá perdendo tempo.
porque os preconceitos ainda existem, infelizmente. Né, são velados, mas existem. São velados, mas existem. São velados, mas existem. Mas assim, não importa. O que importa é o que eu sou. Isso mesmo. Quando foi que você falou assim, o meu sonho é fazer o curso de medicina, é isso que eu quero? Em que momento da sua vida você teve esse sonho? Desde pequena, eu falo que eu contava que eu queria ser médica. As minhas amigas brincavam de bonecas e tal. Eu brincava com os frasquinhos de remédio, porque eu era muito doente quando era criança. Tinha bronquite, E eu brincava com os frasquinhos de remédio, eu dizia que eu ia ser médica. Fiquei meio balanceada assim porque a música também é uma coisa muito importante na minha vida, né? Eu costumo dizer que eu tenho 3 M's importantes na minha vida. A mamãe, a medicina e a música. Olha, a gente tá vendo esse passinho aqui, gente. Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Mas depois a gente vai filmar direitinho. Aqui é o cantinho, é o seu cantinho de música, né? Que lindo. É a minha válvula de escape, na verdade, né? Que me tranquiliza. Então, na adolescência, quando eu fui prestar vestibular, quando eu fui fazer inscrição para o vestibular, eu fiquei na dúvida se eu iria fazer medicina ou música. E no caminho eu decidi que eu ia fazer medicina. Mas eu fui mais prática nessa questão. Eu falei, bom, como música, eu vou ter uma dificuldade um pouco na vida de me sustentar. Então é melhor eu fazer a medicina e depois eu vou para a música. Isso. Enfim, mas nunca deixei de tocar, durante a faculdade. Mas assim, levar a sério o estudo na música, mesmo o pouco estudo, né, foi depois que eu terminei a residência. Que legal. Enfim. Mas porque é muito corrido, né? Você conciliar todo o estudo, residência, os plantões corridos, porque nós somos da área da saúde, né? Então. Nossa Senhora. Foi muito. E as coisas acontecem comigo de uma maneira assim, não que eu me programe. Um dia eu vou ser diretora. Um dia eu vou ser. Não, as coisas foram acontecendo. Eu não sei se pela minha maneira de ser, né? Nunca achei que eu tivesse o espírito de liderança, mas eu acabei acreditando porque as pessoas me colocavam naqueles lugares, sabe? Em situações onde eu tinha que ter tomada de decisão. E no meio desses 39 anos, eu acabei também buscando conhecimento e estudo para que eu pudesse fazer de uma maneira correta, né? Com capacitação técnica. Sim. Né? Da mesma maneira que eu busquei a capacitação técnica do ponto de vista da medicina, de fazer o melhor, né? Para ajudar as pessoas, para cuidar das pessoas, na questão de gestão também. Nesse momento, doutora, como mulher, a gente sabe que, como você disse, existe ainda o preconceito velado, a gente sabe que existe, mas a liderança feminina é uma coisa muito difícil, né? Até você conquistar isso tudo. Preciso te falar que é como difícil. Como foi para você? Você sofreu muito com isso? Você teve alguns problemas, alguns obstáculos nesse meio todo? Tive vários, inclusive alguns meio que tristes até, né? Preconceito ainda existe, então, né, doutora? Na área da medicina existe. Na verdade, eu acho que é no mundo, né? Porque assim, é difícil. A mulher, desde que o mundo é mundo, a mulher é subjugada, né? É verdade. Desde que o mundo é mundo. Mas nós somos boas, né? Em driblar as situações difíceis. Somos, né? A gente tem. E é difícil mesmo, é do ser humano. Tem pessoas que não conseguem ver a mulher chegar a um posto que eles consideram acima, mas que na verdade eu acho que eu não me considero que por ser diretora que eu sou mais do que qualquer outro
colega meu de trabalho. E colega meu de trabalho, eu considero desde o meu colega médico, da enfermagem, dos profissionais da saúde, aos profissionais que nos auxiliam também no dia a dia da ambiência do nosso hospital, que limpam, que ajudam a limpar os leitos, que nos fazem a refeição do dia. Para mim, todos eles salvam vidas. Todos eles. E eu não sou mais que ninguém. Tem algum momento da sua vida que você falou assim, não, esse foi um dos momentos mais difíceis, que você conseguiu superar? Tem algum momento assim que você considera? Tiveram vários momentos. O momento mais difícil foi quando eu perdi o meu norte, que foi a minha mãe, né? Aí eu fico até emocionada nessa hora, porque ela sempre, ela foi a que sempre me deixou centrada, sabe? Me apoiou, né? E quando eu a perdi, foi muito triste. Foi muito triste e eu tive que me reerguer mesmo, porque fiquei deprimida. Enfim, foi uma perda muito grande. Mas, enfim, a vida tem que continuar. A vida continua. E a gente tem que... E aí eu me lembrei de uma outra frase dela. E por isso eu me levantei. Um dia ela me viu triste e ela ficou emocionada. E olhou para mim e disse o seguinte, eu não quero acreditar que eu criei filhos fracos. E nessa hora, quando eu a perdi, eu lembrei disso. Até arrepiou agora. Eu lembrei disso. Eu falei, você tem razão, você não criou filhos fracos. E por ela, eu me reergui e recomecei novamente. Nossa. E estamos aqui, né? Estamos aqui. Doutora, e aí você se casou? Casei, momento? Porque, olha, sabe que olha lá, o Beto tá ali. Na verdade, assim, eu tinha uma super mãe. Super mãe. E eu dizia que eu nunca ia casar, porque eu era filha. Né? Pra você ter uma ideia, até os meus 40 e poucos anos, eu tomava café na cama. Né? Olha! Porque eu ia casar. O Beto que levava o café ou ainda não? Não casar. Mas mulher merece sim que homem leve cafezinho na cama, assim, ó. E Dia dos Namorados tá essa semana, se eu não me engano, não é não? Aí, Beto, ó, Dia dos Namorados, você vai levar café pra ela, não, né? mas o Beto leva, semanalmente ele leva. Sério? Sim, ele é um gordinho bacaninha. Nossa, Thiago precisa assistir isso, Thaís, olha lá, o Marcel também, eles têm que levar café pra gente na cama. Meninas, mulheres, café na cama, hein, ó, pedem lá pros seus maridos, namorados. Domingo é o dia do café na cama. Domingo é o dia do café na cama. Hashtag domingo é o dia do café na cama. E depois você casou depois dos 40, doutora? Depois. Nossa, não, a gente já namorava, né? Eu costumo dizer que a gente ainda tá no test drive, né? A gente é meio fora do padrão, né? Que, na verdade, a gente tinha algumas... em que pese o nosso relacionamento ser importante, mas a gente tinha algumas prioridades, né? Na época, era a minha mãe e ele tinha a mãe dele também para cuidar, né? Então, a gente resolveu, cada um na sua casa, né? Ah, que legal. E aí a gente resolveu comprar um apartamento no Guarujá para... vamos descer no Guarujá, né? Final de semana. No final das contas, acabamos não comprando o apartamento no Guarujá, que pelo preço de um apartamento de 60 metros quadrados, uma coisa assim na época, a gente acabou comprando essa casa aqui. E aí, quando ela ficou pronta, nós resolvemos Perfeito. Uma parte dos sonhos conquistado, pessoal, tá vendo? Quando você trabalha duro. E o que a doutora passou também não é só a liderança, são os seus sonhos. Quando a gente fala de liderança e a gente fala de mentorar pessoas, né, para se tornarem grandes líderes,
a gente leva pelo outro lado também. Entendam como líder, você mesmo, você tem que se liderar antes de tudo. O que você quer, o que você gosta, quais são os seus sonhos? É um curso de medicina? É abrir um negócio, é ter um salão de beleza, é ir para fora, é estudar, é viajar ao mundo? Então, esses são os seus sonhos. Então, é isso que a gente incentiva as pessoas a fazerem, né? A correr atrás daquilo que quer. E é possível sim. O seu espaço hoje é lindo, é maravilhoso, vocês são um casal abençoado. E aí conta pra gente que eles querem saber ainda. Aí veio... A nossa prioridade nessa época era cada um de nós, e essa era a minha primeira prioridade, em dar uma casa para minha mãe. Legal. Me formei, primeira coisa a casa da minha mãe. Depois que eu terminei, e o Beto a mesma coisa, uma casa para a mãe dele. Depois que cada um de nós deu o cantinho das nossas mães, aí que a gente construiu o nosso. Vocês pensaram nos de vocês. Exatamente. Muito. E depois veio a Miriam. Aí então, você teve uma filha. Não, a Miriam, na verdade, ela é minha sobrinha. A Miriam, ela é filha do meu irmão, por parte de mãe. A Miriam está com a gente desde os 9 meses de idade. Ai, que linda! E, infelizmente, o meu irmão faleceu, a mãe dela também faleceu. E desde os 9 meses de idade, ela está comigo e com a minha mãe. É filha 2 vezes. E aí seguiu sua carreira também, né, doutora? Sim, na época ela acabou seguindo, querendo fazer medicina também, né? E, enfim. Outra mulher de sucesso, tá vendo, gente? Olha, o exemplo da doutora, mais uma. Você falou que a família é matriarcal, né? Mais uma mulher de sucesso na família. Mais uma. Mais uma. E é muito interessante a nossa família. As mulheres têm uma personalidade forte, sabe? É muito interessante. Porque para estar em cargos de liderança, né, doutora, a gente precisa ter esse momento que a gente costuma dizer, você tem que ser forte, você tem que ser líder, né? A liderança, ela não envolve só o sim, gente. Muitas vezes, para você atingir os seus objetivos, as suas metas, os seus resultados, você está liderando uma equipe absurda. Às vezes, a equipe é muito grande, né? Então, você precisa passar. Eu costumo dizer que líder, você não forma servidores, você tem que formar novos líderes, né? Você tem que proporcionar o crescimento da sua equipe. Isso é o importante, é passar valores, porque as pessoas elas vão aprender com os seus exemplos, né? As suas atitudes. Esse é o verdadeiro líder, né? Então, doutora, fala mais uma coisa pra gente. Eu sei que você passou por um problema também bem difícil, né, na sua vida, com relação à saúde. O ano passado também, né, você... Com essa pandemia toda, nós, né, acabamos nos infectando. Também foi um outro período bem complicado para você, né, doutora? E a doutora vai contar aqui, mas eu achei muito lindo, isso emocionou muito a gente, porque naquele momento você compôs os dois uma música. Conta pra gente como é que foi isso, doutora. Assim, na verdade, são coisas que a gente tem que passar. Na vida do médico, é muito difícil o médico achar que um dia ele vai ficar doente, né? A gente sempre acha que a gente vai cuidar das pessoas e nunca que a gente vai precisar de um cuidado. Então, em 2010, eu tive um câncer de mama e foi no ano que a Miriam se formou, inclusive, né? Em medicina. Mas assim, superei, me tratei, já trabalhava na SPDM, né, nessa época. Tive um apoio muito grande da empresa, do CEO na época, né? E, enfim, me tratei. Mas nessa época eu trabalhava como anestesista, né? E eu preciso te falar que como anestesista, assim, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, o dinheiro é só consequência, né, na verdade. Mas é bom porque a gente acaba... as pessoas acabam se espelhando naquilo que a gente faz, né? Sim. Né? E na atividade de ensino mesmo que
que eu exercia também em residência médica, isso me fortaleceu muito. E eu acabei superando e trabalhando. E eu percebi que eu não poderia mais dar tanto plantão assim, né, noturno. Sim. Então a gente tem que mudar um pouco a vida nesse sentido. E a partir daí eu comecei eu já fazia o MBA, né? Eu fiz o MBA, terminei o MBA, eu fui fazer gestão pública, né, no estado e acabei assim, você vai fazendo e as pessoas, não sei se você faz bem ou não, mas as pessoas acabam indicando. Então, quando você começa a fazer o teu trabalho de uma maneira, da melhor maneira que você consiga e correta, as pessoas sempre te lembram. Então, você vai sendo chamado. E foi isso que aconteceu. Aos poucos eu fui sendo chamada. Quando chegou numa época que eu fui fazer a gestão de um pronto atendimento, onde 1.700 pessoas passavam por dia ali e morria muita gente. Nossa. E eu via as pessoas morrerem muito tristes. E eu fiquei incomodada com aquilo. Quando me incomoda, a gente vai... Olha, pode prestar atenção. Quando eu falo assim, Beto, eu estou incomodada, ele fala, pronto, ela vai fazer alguma coisa. Alguma coisa que ela vai fazer. Eu comecei eu resolvi fazer cuidados paliativos, eu resolvi aprender como lidar com a finitude. Isso te ajudou nesse momento de doença do câncer de mama que você teve? Muito. E também é aí uma dica para as pessoas, né? Para as mulheres, né? Sim. A se cuidarem, a se tocarem, a se examinarem, né? Sim. Nesse momento aí foi difícil, doutora, quando você descobriu? Foi o momento triste, do tratamento? Foi triste, foi assim, o chão cai, né? Cai. Mas interessante é que eu trabalhava já com uma mastologista há muitos anos, com um cirurgião plástico, a equipe inteira se sensibilizou, né? Mas assim, eu fiz o tratamento, fiz a radioterapia e era assim, eu trabalhava de manhã e à tarde eu fazia radioterapia. Eu não deixei de trabalhar um minuto, porque para mim era importante. Eu acho que isso também é sua cabeça. Ocupava a minha cabeça de pensar positivo, de falar não, é uma fase, eu vou superar. Vai passar. Porque tem bastante gente que está nos vendo agora, nos assistindo. Tudo passa. Mulheres que também estão com esse problema, né? E passa, né, doutora? Calma, muita calma, gente. Acho que a fé... Nesse momento tem que ser muito forte, né, doutora? Mas a cabeça também de você poder pensar positivo, não é só uma fase, e são aprendizados, né? E todos nós temos um sagrado dentro da gente. Um sagrado, isso mesmo, eu sempre falo que a gente tem um sagrado. E aí, você falou em espiritualidade, é muito importante isso. Não falo de religiosidade, que é uma outra coisa. Religiosidade são ritos. É espiritualidade, é a gente descobrir o sagrado que a gente tem dentro da gente. E dentro da gente nós temos uma força tão grande, uma energia tão grande, que é daí que a gente... Que a gente tira, né? Respeitar o sagrado, pensar o que eu preciso aprender com isso, ou o que não, que eu preciso tirar para fora, não guardar. Porque dizem que as mágoas, né, doutora? Agora partindo para esse lado aí da espiritualidade, quando você não solta, você guarda mágoa, você guarda rancor, você passa a vida inteira falando, nossa, eu queria tanto ter feito aquilo e eu nunca faço, porque a pessoa aí começa a procrastinação, né? Aquele caminho absurdo da procrastinação. Eu acho que tudo isso vai ficando dentro da gente, vai criando algumas coisas, né, doutora? E diminui a nossa imunidade. A mágoa, ela altera energeticamente o DNA dentro das nossas células. E as células, nós temos oncogenes dentro das células. Elas proliferam. É assim que acontece. A tristeza faz isso.
Mas enfim, quando eu cheguei, fui convidada para trabalhar novamente, aí já na questão de gestão. Né? E aí a gente se encontrou novamente, porque eu conheço a doutora há mais de 10 anos, né? Muito. A gente trabalhou um período junto, acho que foi por um período de 5 anos, aí a gente se afastou um pouco. Aí nós voltamos a trabalhar, acho que mais ou menos uns 2 anos e meio novamente, Isso, né? Exatamente. E aí já em cargo de liderança, de né? De liderança. Na verdade, fazendo agora as mulheres dominam. Na verdade, fazendo uma gestão, depois quando você chegou, eu estava como médica da qualidade. E depois disso me convidaram, né? Eu fui convidada a assumir a diretoria de atenção ao paciente do hospital. E executa um trabalho extraordinário. Então a liderança feminina, ela faz sentido, ela tem sentido e assim, a mulher pode, se tem uma coisa que a mulher pode é o poder. Agora, o ano passado a gente sofreu um pouquinho. O ano passado... No início da pandemia. No início da pandemia. Conta como foi, doutora. No início da pandemia. Você ficou bem ruim, né? Você se internou. Foi muito ruim. Em primeiro lugar, porque a Miriam, minha filha, antes de mim... Verdade, a Miriam também foi entubada, né? Antes de você. Graças a Deus ela saiu. E aí, nós todos, né? Da diretoria. Mesmo... Na verdade, a gente exerce cargo administrativo, mas a gente anda muito pelo hospital. E na época, era bem no início, a questão de barreiras, a gente estava... nós estávamos aprendendo com o mundo no que diz respeito à pandemia. E a gente estava estruturando as barreiras. E, infelizmente, a gente acabou se contaminando. Acho que de todos... Não sei, eu fui parar na UTI, acho que eu sou a mais antiguinha lá, né? De todos, a que foi parar na UTI foi a doutora. E aí é muito ruim, porque você não sabe se vai sair, né? E cada vez que entrava um colega pelo quarto, pela expressão do rosto, eu já sabia, não estou bem. Porque você é médica, né? O ruim, né? O lado ruim é que você sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer. Exatamente. E naquele momento ninguém sabia nada, né? Ninguém sabia nada. Mas só por estar, né, numa UTI, você já fica... Eu já estava na UTI. E eu querendo falar, eu não tinha nem forças para falar, na verdade, na UTI. Eu não cheguei a ser entubada, mas quase. E... Como a música é muito importante, né? E a música é importante não só na minha vida, na vida de todos, né? Sim. Basta a gente se deixar levar, entrar na sintonia. A música, ela cura muita coisa, né? Uhum. As mágoas, tudo, né? Inclusive doenças. Uhum. Existem trabalhos, inclusive, literatura sobre a música dentro de uma UTI, numa terapia intensiva neurológica, enfim, onde os pacientes têm melhoras significativas, né? E como eu e o Beto, a gente tem essa ligação de música, né? Eu toco violão, bandolim, ele toca cavaquinho, agora ele está tocando flauta. Ah, que legal! E a gente compõe, há muitos anos a gente compõe, né? E como eu não tinha força para falar, a gente se comunicava por WhatsApp. A gente acabou fazendo uma música por WhatsApp. Nossa, que lindo! Né? Ele escrevia uma frase, me mandava. Eu escrevia outra frase e eu mandava de volta. Aí quando eu tive alta, vim para casa, a gente colocou a música, né? Na verdade, a melodia. E aí formou uma música. Essa música depois a gente coloca aí para vocês verem que letra linda e que melodia linda também. Quem fez a melodia? O Beto? Vocês dois também? A gente faz tudo junto, né? Que legal. E assim, mas o mais interessante é que essa música a gente escreveu e depois quando a gente foi ler, do começo ao fim, ela tem um sentido e do fim para o começo também o mesmo sentido. E a gente pôde aproveitar das duas maneiras, né? Então é muito interessante. E não foi uma coisa programada, né? Acho que são inspirações. Só foi as trocas, né? As inspirações e as trocas de mensagem naquele momento tão frágil, porque ele não podia entrar, né? Quanto tempo, doutora, você ficou? Eu fiquei 12 dias. 12 dias. 12 dias na UTI. Fiquei 16 dias internada, na verdade. Mas fiquei bem. Graças a Deus. Fiquei bem, graças a Deus. Olhando
tudo. Agora, você nesse ponto que você tá, né? Os seus sonhos eu sei que ainda não terminaram, você tem muitas coisas ainda que você quer alcançar, né? E esse que é o importante, gente, manter o sonho. Além de você manter o sonho, você nunca deixar, nossa, eu conquistei aquilo que eu quis e agora eu parei e eu vou ficar aqui. Não. Mantenha e tenha outros sonhos, né? Olha, tem que ter outros sonhos, senão você deixa de viver. Se você para de sonhar, você deixa de viver, né? Sim, com certeza. E eu sou muito ligada no 220, né? E assim, eu costumo dizer que meu desenho favorito é o Pink e o Cérebro. Todo dia eu acordo, né, querendo achar uma maneira de conquistar o mundo. E o dia que eu acordar e não tiver aí eu morri. Olhando agora no ponto que você tá para trás, o que você aprendeu com toda a sua vida? O que você sente? O que te mais chama a atenção? Olha, olhando para trás, eu vejo que além do privilégio, né, de ter nascido na família onde nasci, de ter vivido a vida que eu vivi, eu sou uma pessoa de sorte, assim, sabe? E que mesmo com todas as dificuldades que todos nós temos, não sou só eu, todos nós temos dificuldades na vida. Só o fato de saber que a gente pode sempre eu agradeço. O meu sentimento hoje é de gratidão. Gratidão, e eu agradeço a Deus, né? Por ter nascido onde nasci, por ter crescido, por ter tido a oportunidade, porque nem todos têm, né? De trabalhar naquilo que eu gosto, que nem todos têm essa oportunidade. E o meu sentimento é de gratidão. É de gratidão. É lindo, né, gente? Porque uma das coisas, uma parte da história da doutora Vânia que eu conheço, porque ela já falou algumas vezes pra gente, é a origem, o início dela. Então, o que sempre me marca é assim, não é porque você nasceu numa família que não tem posses, que não tem condições financeiras, que não existe alegria, que não existe amor. Sim. Então, ela morou em um cortiço, mas olha o que ela tem hoje, né? A maneira de ver a vida. E o que não faltava lá era amor, era alegria. Então, não é porque você tem uma condição financeira que não é tão boa que você vai pensar, nossa, eu não tenho sorte, eu não sou uma pessoa abençoada. É sim. Não é porque você veio de uma família que não é tão rica em todos os sentidos que você não pode conquistar as coisas. Você pode. Mas o que você está mentalizando hoje? O que você faz hoje da sua vida? Não é como você está hoje, é o que você vai fazer, são as suas ações e as suas atitudes. Corre que a vida te abençoa, sim. Corre que se a sua fé for grande, Deus ajuda sim. Às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, que pessoas de sorte, mas ninguém viu aquilo que a gente já passou. Aquilo que a gente já caminhou, as quedas que nós tivemos, os obstáculos que nós superamos, porque ele está onde algumas pessoas estão hoje, é porque muita coisa já aconteceu na vida delas, mas elas não desistiram. Então eu acho que o que fica pra gente, a lição, é de que se você quer, você consegue. Se você pensa que você vai conseguir, você vai. Se você pensa que você não vai ter nada na vida, você também não vai. Porque é o nível do teu pensamento. Você pode até cair, mas você não pode desistir. Você pode até fracassar, mas você não pode desistir. Você não pode desistir de você. Você não pode desistir de viver. Sim. Não existe pessoa sem sonhos.
Se você não tem sonho, se você não tem nenhum objetivo, é porque alguma coisa está acontecendo com você. E aí é aquilo que a gente sempre fala. Vem para 3V que a gente consegue te ajudar. Doutora, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Muito obrigada, Beto, muito obrigada. Vocês são sempre bem-vindas. Só um porém, independentemente das conquistas materiais, a felicidade, a nossa felicidade, seja mulher, seja homem, mas a nossa felicidade não é pautada nessas conquistas materiais. Na medida em que a gente conquista a nossa paz interior, né, que a gente conquista, que a gente é capaz de não reagir de maneira de uma maneira ruim, de ser com sentimentos ruins, que nos adoece, porque assim, as pessoas, a gente vai encontrar obstáculos na vida, a gente vai encontrar pessoas que nos invejam, a gente vai encontrar pessoas que não querem nos ver naquela posição, que querem nos tirar daquela posição. Querem nos tirar a paz. A posição é uma coisa. Agora, o que eu busco sempre e o que a gente está e que é a melhor coisa para nós enquanto seres humanos, enquanto vivendo aqui, é a paz interior. É que ninguém tire de você, da gente, aquela paz interior para que a gente possa caminhar a par do que quer que esteja acontecendo, das pessoas querendo nos derrubar, as pessoas não nos querendo ver onde nós estamos. Conquistas materiais é muito fácil. Não é difícil, não. Não é difícil. É só a gente querer. A gente batalhar um pouquinho, se esforçar um pouquinho, acordar mais cedo. Isso a gente consegue. Agora, a paz interior, saber que nós somos, nos valorizarmos e nunca deixarmos que quem quer que seja nos diminua. O externo, né? A gente chama isso do equilíbrio. Quando você equilibra os 3 elementos que a 3V sempre fala, que nós sempre mencionamos, é o equilíbrio pessoal, profissional, espiritual, você consegue alcançar essa paz que a doutora está falando. Porque se você está ruim em algum desses 3 campos, você não consegue desenvolver o outro de maneira tão forte assim. Então, o equilíbrio desses 3 elementos é o essencial para a gente conseguir. A gente mantém, né? Você tem a paz, porque você trabalha duro, então você tem, é consequência, o dinheiro é consequência. Exatamente. Se você faz aquilo que você ama, se você faz com amor, se você levanta dizendo assim, oba, hoje é segunda-feira, é mais um dia de oportunidade para eu me melhorar, para eu arrumar as coisas que eu deixei de fazer. Mas tem algumas pessoas que falam, ai caramba, hoje é segunda-feira, meu Deus, o dia podia começar na quarta, na terça-feira. Então, é essa a diferença. A terça-feira vai ficar com cara de segunda. Vai ficar com cara de segunda, é essa a diferença. A gente tem que amar aquilo que a gente faz e a gente tem que fazer porque a gente gosta de fazer, porque a gente ama fazer. Então o resto é consequência e aí você acaba equilibrando os 3 elementos. E o equilíbrio é fundamental. Tem uma música que eu e o fizemos, que eu só vou falar a frase da música, chama-se Divina Luz, chama-se. E fala assim, que a luz que vem de dentro é mais forte, a luz que vem de dentro é mais bonita, a luz que sai de mim, se acaso lhe ofuscar, me desculpe. Meu Deus do céu, me arrepiou de novo. Olha, por isso que eu falo que a doutora Vânia Zito é uma mulher abençoada de sucesso. Eu tenho uma maneira, eu sou tímida, né? Na verdade, pode me parecer, mas eu sou. A minha maneira de me comunicar com as pessoas é através da música, né? E se comunica E a muito gente bem. faz essas coisinhas assim.
Ai, doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Que Deus abençoe, obrigada. Vocês têm, assim, uma energia, uma vontade, vocês vão... Amém. Aliás, vocês já, né? Porque, pelo amor de Deus, quanta gente já. E tem muita gente, né, Thaís, querendo ver o post aqui da Doutora Talk com você, muita gente comentando, né? Eles vão adorar. Obrigada, gente. Beijo, até a próxima. Tchau.